E aí, pessoal, boa tarde. Estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre gestão financeira e falar também sobre como otimizar o seu financeiro, deixando ele mais organizado e eficiente. E aí, primeiramente, né, queria me apresentar. Eu sou Giovana, sou presidente da Aconte, tenho 22 anos, estou no sexto período de Ciências Contábeis lá na UFRN. E sou muito apaixonada por gerir pessoas, é uma coisa que me move muito. E vamos conversar bastante hoje, mas espero que seja muito bom para todo mundo que está assistindo. E boa tarde, pessoal. Também me apresentando, estou aqui junto com a Giovana. Sou consultor de projetos na Conte, entrei na Conte no finalzinho de março, então não tenho tanto tempo de empresa, mas já sou consultor de projetos desde que entrei e também sou gerente de mídias na Conte. E E aí, falando um pouquinho, né, do que é a Conte, né? A Conte é uma empresa júnior, para quem não sabe. A empresa júnior, ela é gerida por alunos, né? Desde a sua diretoria até o consultor de projetos, enfim, quem executa os projetos são alunos. Então, é uma empresa júnior de contabilidade, né, da UFRN. E aí, atualmente, né, a gente trabalha com soluções contábeis para instituições sem fins lucrativos e consultorias financeiras no mercado. E falando um pouquinho, né, do que a gente trabalha, né, a gente trabalha muito com assessoria contábil, BPO financeiro, planejamento financeiro, estruturação financeira, análise de indicadores e imunidade tributária. pronto. E agora indo para mais o assunto que a gente veio, né, aqui falar, que é a gestão financeira. Primeiro, a gente pensando assim, pelo nome, o que seria gestão financeira, né? Na verdade, esse nome não tem nenhum mistério, realmente ele traduz bem o que significa. Gestão, quando a gente fala em gestão, a gente já imagina alguma coisa de administração, gerir, cuidar de alguma coisa, né? E financeiro é ligado realmente a dinheiro, à economia. E é basicamente isso realmente que a gestão financeira trata, né? Da união dessas duas coisas. Consolidando também tudo que é processo, método e atividade relacionada ao financeiro de alguma empresa. E também a gente quer destacar que a gente está falando, né, do âmbito empresarial e a gestão financeira, ela não vai promover um aumento de faturamento de forma direta. Mas quando você tem uma boa gestão financeira, você consegue prevenir gastos desnecessários, tomar melhores decisões, que o resultado de tudo isso acaba promovendo um sucesso econômico para a empresa também. E aí, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios, né, de ter uma boa gestão financeira, né, de você estar preocupado com a gestão financeira da sua empresa. E um desses benefícios é o controle de gastos. É muito importante que você tenha um controle do que você gasta dentro da sua empresa. Porque, por exemplo, né, você investir muito em um setor que não precisava ser investido tanto nele naquele momento, né? Então você perde a oportunidade de estar investindo em outra área, em outra parte que está precisando daquele investimento na sua empresa. E isso faz com que, a longo prazo, né, isso faz com que ocorram muitos prejuízos em cima disso. Então, é muito importante ter esse controle. Outra questão, né, é a previsibilidade. Você começa a prever melhor os seus gastos, porque você tendo essa gestão, você vai ter bem organizado, por exemplo, que você vai receber de um cliente no dia 15 de cada mês, né? Aquele cliente, ele pediu um serviço e aí ele pagou parcelado, né? E aí você sabe que a cada dia 15 você vai receber tal valor. E também a questão do gasto mesmo, um fornecedor que você precisa estar pagando no dia 30 de cada mês. Então, você vai saber ter uma noção de prever esses gastos
e se organizar quanto a isso. Então, se, por exemplo, você já vai ter uma noção que tal mês pode ficar mais apertado para você estar fazendo algum investimento. Então, isso facilita muito a sua vida dentro da empresa. E aí a questão da compreensibilidade, né? Você vai compreender, você tendo uma gestão financeira, muitas vezes fica muito nublado essa questão de números, enfim, para quem é administrador. E aí você vai compreender muito bem as necessidades e como alocar os recursos, né, que você tem melhor dentro da empresa para que isso gere mais produtividade, para que isso gere mais lucro para a empresa. Então, quando você começa a compreender isso, isso facilita muito que tudo ocorra da melhor forma possível e vocês consigam alcançar melhores resultados. E outro ponto é que faz com que te possibilite com planos de ações voltados muito para essa questão do melhor, de como pode ser melhor gerido, né? De como pode ser melhor alocado esse financeiro, de como você pode estar investindo em tal setor, menos em outro setor. Então, faz com que você tenha a possibilidade de fazer plano de ações para ajudar a melhorar mais ainda a empresa e para que ela consiga se desenvolver melhor. E por último, não menos importante, né? Quando a gente tem um controle de gastos, consegue prever muita coisa, a gente compreende aquilo e a gente consegue fazer planos de ações, é porque isso está auxiliando muito na tomada de decisão daquele gestor, né, daquele administrador. E isso faz com que ele saiba alocar muito bem os recursos, saiba muito bem onde investir e faça com que a empresa se desenvolva cada vez mais e tenha um crescimento muito maior. Pronto. E agora indo para os problemas que acontecem muito nas empresas que tentam gerir financeiramente sem ter tanto cuidado, assim. O principal ponto que a gente elencou é não analisar os dados com frequência, porque a gestão financeira trata muito de registrar o que está acontecendo. E a partir dali você tomar decisões, saber o que vai acontecer no futuro, e com base no que aconteceu no passado, você corrigir erros. E então, se você tem aqueles dados ali registrados e não analisa, acaba que não adianta de nada. Então, é muito importante que os dados sejam sim registrados com o mais correto possível, o mais preciso, com que reflita o que realmente está acontecendo, mas não adianta de nada se você não tem ninguém ali para estar olhando aqueles dados, principalmente a administração, né, que eles que vão guiar a empresa. Então, é muito importante que eles olhem esses dados que foram registrados. Outro ponto é não ter controle sobre o estoque, que acontece muito em empresas que têm, né, esse tipo de venda de produtos e tal. Porque como é que isso influencia? Quando uma empresa não tem controle sobre o estoque, acontece de, por exemplo, achar que tem pouca mercadoria, não tem essa precisão de quanto mercadoria tem, e aí ou compra uma mercadoria sem necessidade, porque já tinha no estoque, não tinha necessidade de comprar mais. Aí, às vezes, poderia ter negociado melhor o valor dessa mercadoria, economizando na compra. Ou então, comprar demais, acaba não vendendo e fica lá no estoque. Se for materiais perecíveis, por exemplo, em caso do supermercado, a mercadoria pode se perder, caso chegue a vencer. Ou então vai ter que praticar preços muito baixos que não vai ser lucrativo para a atividade, né, da empresa. Ou então também, né, esse caso foi falando mais no excesso, mas também pode acontecer de, por não saber quanto tem no estoque, acabar faltando. E aí você vai perder a oportunidade de vendas que poderia surgir. Outro ponto é confundir as finanças pessoais com as da empresa. Que a gente, né, a gente trabalha diariamente com empresas e a gente vê muito isso. É
inadmissível, gente, que aconteça de misturar o que é o dinheiro do sócio com o dinheiro da empresa. A gente vê muito, por exemplo, a empresa tem a conta bancária e aí o sócio, não sei, acho que pela facilidade de estar com o dinheiro lá, acaba utilizando a conta bancária da empresa para fazer suas compras. E isso atrapalha muito, porque quando a gente vai ver esses dados, do nada tem tipo uma compra de uma coisa que não faz sentido, e aí quando vai ver foi uma coisa para o sócio, aí tem que acaba se tornando mais ineficiente assim o controle dos gastos da empresa, além também de ficar gerando essa dúvida toda hora, né? Porque não sabe se aquilo é realmente da empresa ou não. O último ponto que a gente colocou foi desconsiderar o capital de giro, que capital de giro é realmente aquele dinheiro que a empresa tem ali no momento para fazer a economia dela girar. Então, é o que ela tem para investir ali, para fazer uma compra de material, para investir no pessoal dela, nos funcionários. Então, às vezes a empresa não leva em consideração isso, acaba colocando como se tivesse o dinheiro que ela não tem para administrar a empresa. E aí, por exemplo, como que acontece isso? Digamos que uma empresa ela faz muito vendas a prazo. E aí ela vai receber em duas vezes no boleto uma venda que ela fez de 10 mil. Sendo que a primeira vez ela vai receber agora já, na próxima semana, digamos. E o resto, os 9 mil que faltam, ela vai receber só no final do ano, no Natal, assim. Então, se ela contar que já tem aqueles 9 mil agora, vai tomar decisões muito equivocadas, porque realmente o que ela tem ali de capital de giro, que ela vai ter, né, na verdade, é só aqueles R$ 1.000. Então, é muito importante registrar tudo o que está acontecendo da forma que realmente está acontecendo, para não ter problemas assim na tomada de decisões. Na verdade, tudo vai impactar na tomada de decisões no futuro. E aí, pessoal, né, a gente vai falar também sobre quais as consequências, né, de você ter uma má gestão financeira. E é muito importante, né, salientar o quanto cada decisão, assim, ela deve ser tomada com muito cuidado, tem que ser muito bem pensada, né? Porque qualquer erro, né, pode ser fatal, assim, para a sua empresa. E aí, isso pode levar à questão de prejuízo, né? E ninguém quer ter um prejuízo, né? E é muito histórico, assim, que empresas mal geridas, assim, financeiramente falando, né? Geralmente elas podem até ser levadas, desse prejuízo, serem levadas à falência ou até mesmo a ter certos problemas, assim, internamente. E aí também ter a estagnação indevida, né? Então, segundo o IBGE, em 2012, 40%, né, das empresas que foram iniciadas em 2012, cerca de 40% foram fechadas em 5 anos. Então, é muito ter esse cuidado. Ah, Giovana, quer dizer que se em curto prazo eu não conseguir, né, gerir financeiramente bem o meu negócio, ele vai fechar? Não é isso. É algo que vai acontecendo aos poucos. Então, a gente vai perdendo o controle daquilo aos poucos. E aí é uma coisa que pode ser muito bem revertida. E além disso, né, quando a gente não vai perdendo esse controle aos poucos e vai tendo esse prejuízo aos poucos, faz com que a empresa ela não esteja se desenvolvendo. Porque qual é o interessante, né? Que a empresa sempre se desenvolva, que a empresa a cada ano ela cresça mais, ela dê mais lucro, porque esse é o maior objetivo, assim. E aí, quando ela começa a parar de se desenvolver e os resultados acabam sendo os mesmos. Por quê? Porque não existe evolução, porque não existe um investimento da melhor forma possível. Isso pode acontecer também de acabar desmotivando os funcionários. Isso pode fazer com que acarrete
muito e atue muito até para diminuir muito a produtividade daquela empresa, sabe? Porque acaba afetando diretamente nesse âmbito. Esse investimento não inteligente, por falta da gestão financeira, pode fazer com que aconteça todas essas consequências. Pronto. E aí agora a gente já falou do que é gestão financeira, a gente falou dos benefícios, dos problemas que a gente já encontra, assim, e também o que causa, né? E agora a gente vai falar da solução, como fazer para ter a gestão financeira, para organizar as finanças da sua empresa. Primeiro a gente vai falar primeiro num âmbito mais amplo, assim, um contexto mais geral, mas depois a gente procurou trazer pontos mais práticos que vocês podem estar implementando na empresa de vocês. Então, assim, no âmbito mais geral, como eu falei, a gente elencou 4 ações que precisam estar presente na gestão financeira. A primeira que você tem que tomar é de planejamento. Mas como fazer esse planejamento? Você vai analisar como está a situação financeira da empresa hoje e vai ver quais são as metas que os sócios têm para traçar objetivos. Vai também ver oportunidades de investimento que você já consegue visualizar hoje e fazer esse planejamento para implementar e começar a executar o que você fez, né? Quando começar a executar, é preciso ter o controle, que é nessa ação de controlar. Então, você vai vendo durante a execução como está o andamento. E, a partir disso, sim, você vai também elaborar pontos de check-in. O que é um check-in? É tipo um momento que você vai parar realmente para ver o que aconteceu e analisar mesmo, como o nome fala, se as decisões que você tomou, se o planejamento está dando certo, se tem coisas que você pode mudar ou não, se está realmente tudo dando certo. Realmente, o mais provável é que tenha coisas para melhorar. Até porque a gente sabe que acontece muita coisa no dia a dia de uma empresa. Então, é muito importante essa parte da análise. Até como a gente falou lá nos principais erros, é a de não analisar os dados. Então, é muito importante que seja analisado mesmo. E aí, também, a partir disso, você consegue visualizar oportunidade de investir. Você vai saber já, realmente com precisão, onde você vai botar seu dinheiro que vai te trazer um retorno. E também controlar gastos que não estão fazendo sentido, né, para a empresa. Por exemplo, um material que não está trazendo retorno, não está sendo lucrativo. E investir naquele que realmente está trazendo retorno. E aí, na parte mais prática, né, que a gente buscou trazer, acho que o principal, assim, o fundamental, é ter um alinhamento entre os administradores e o setor financeiro. Como a gente falou até agora, a gestão financeira vai muito para ajudar o administrador a gerir a empresa. Porque a gente sabe que a gente está fazendo o dinheiro circular, então tudo envolve dinheiro. Então, o financeiro reflete muito a situação da empresa. E é importante para o administrador saber isso. Então, ter esse alinhamento do administrador e do setor financeiro. O que é que o administrador busca para a empresa dele? O que é importante para ele saber para tomar essas decisões que vão levar a empresa aonde ele quer que ela chegue? E também outras coisas como entender qual é o funcionamento da empresa, se a empresa trabalha muito com é, é, vendas a prazo, por exemplo, para ter aquele controle do capital de giro. Se a empresa tem muitos inadimplentes que tem que correr atrás, coisas nesse sentido. Se o administrador ele quer ficar muito próximo, como é que ele quer receber essas informações? Tudo isso tem que ser muito bem conversado entre a parte financeira e a gestão da empresa. E além disso, né, a gente tem que ter um olhar, né, para o envio de cobranças, né? Porque, por exemplo, você fecha um serviço ou, enfim, vende um produto para um cliente, principalmente se for um serviço, a gente coloca no contrato que ele vai pagar
em tal dia, né, de cada mês. E aí, por exemplo, ele pode esquecer, pode, enfim, acontecer N coisas. Então, ter esse envio de cobrança, seja por e-mail, existe alguns softwares, né, algumas plataformas financeiras que mandam também esse envio de cobranças, envia o boleto, né, para esses clientes, para que realmente eles tenham o maior controle, para que não ocorra de, por exemplo, o cliente chegar para você e dizer, eu esqueci, não tive nenhuma notificação. Então, essa parte, a parte de vocês, né, vocês estão fazendo, vocês estão, está chegando perto da sua data de pagamento. Então, faz com que eles tenham essa noção. E também dentro da parte de definição de rotinas, a gente colocou a emissão de notas fiscais, que faz muito sentido para empresas que prestam serviço, porque para as que vendem produtos, né, a nota fiscal ela já é emitida na hora da venda. Mas empresas que prestam serviços tem que ser definido, né, como é que vai ser essa emissão de nota fiscal, se vai ser antes do serviço, geralmente é feita ou no final, ou se for um serviço de longo prazo, a cada mês que vai recebendo a parcela de pagamento. Mas aí é importante também que seja definido isso. Também, como a Giovana falou, é mais para se livrar da responsabilidade. E a gente sabe que se livrar da responsabilidade não, mas cumprir com a sua responsabilidade. É responsabilidade da empresa que está prestando serviço emitir sempre a nota fiscal, para não sonegar imposto, está tudo em dia. Então é importante também definir a rotina do pessoal que vai cuidar do financeiro, de quando é que eles vão estar emitindo essas notas fiscais, para deixar tudo bem claro assim e evitar que isso não seja cumprido. É basicamente isso. E aí, né, também, além da questão do envio de cobranças, a gente tem a cobrança dos inadimplentes, né? Inadimplentes são aqueles clientes, né, que foi acordado o pagamento em tal data e naquela data não foi pago. E aí é muito importante que tenha essa cobrança, porque às vezes, né, claro, o cliente pode esquecer, pode acontecer N situações, mas muitas vezes ele pode estar passando por algum problema, então é importante que vocês estejam cientes desse problema, porque quando o cliente acorda com vocês de que ele vai pagar em tal data, você vai esperar receber aquele valor. E aí, quando ele não vem, é um valor a menos que estava previsto. Então, é importante que vocês tenham essa noção, entende? Então, vocês têm que ter essa cobrança deles para muito entender o que está acontecendo e ter um melhor controle para que vocês saibam, assim, que foi previsto, mas que talvez aquele cliente esteja passando por alguma coisa e não pague naquele momento, mas que vocês sejam informados sobre isso. Isso, e também na cobrança de inadimplentes, eu acho que é também uma oportunidade de melhorar a sua relação com o cliente. Na verdade, né, se você procura assim entender o que está passando com ele e tudo, acontece muito de realmente a gente sabe, né, que a gente está num momento difícil na economia do Brasil e realmente a pessoa pode não estar conseguindo pagar, mas se você fazendo a gestão financeira sabe que aquele dinheiro não vai te fazer falta, você pode até flexibilizar o pagamento dele e tudo para não recorrer a métodos judiciais que podem até prejudicar a relação de vocês. Só trazendo essa observação. E aí, outra definição de rotina que a gente trouxe é realmente, na verdade, fazer o registro do que está acontecendo no financeiro. A gente sabe que pode ser feito tanto por escrito, realmente escrito, né, num caderno, por exemplo, mas o que a gente considera mais interessante mesmo é a produção de planilhas e softwares, né, que são sites na internet para fazer esse registro. E por que isso, né? Porque fazendo por escrito você acaba dando bem mais trabalho, porque vai ser uma informação que não vai ficar acessível durante muito tempo, além disso que é difícil de manipular aqueles dados.
Se você faz numa planilha, por exemplo, fica lá na célula, você consegue fazer cálculos com ela, consegue manusear muito bem. E os softwares ainda mais, né? Porque eles são próprios para isso. Hoje em dia a gente tem softwares próprios para a gestão financeira. Então ele já tem muitas ferramentas para auxiliar tanto o registro dessas informações, quanto também auxilia o administrador, porque ele já vai mostrar de forma bem didática tudo que é importante para o administrador e que ele quer saber. Só com alguns cliques ele já consegue ver tudo que ele precisa. E aí, na parte de definição de rotinas mesmo, seria pensar de forma que esses dados estejam atualizados o mais rápido possível. Acontece que muitas vezes é um funcionário só que cuida da parte financeira da empresa. E aí, a gente sabe que o ideal mesmo seria que a cada operação o registro fosse atualizado. Mas, na realidade, né, acaba sendo um pouco difícil quando é uma empresa que tem muita movimentação ou que tem muito pouco funcionário para cuidar disso, fazer essa atualização a todo momento. Então, ou então se você mesmo é o seu próprio que cuida do seu financeiro, fica muito difícil você atualizar isso sempre. Mas é importante definir uma data, um momento que isso seja feito. O ideal, como eu já falei, seria a cada momento, a cada operação. Mas se não for possível, buscar padronizar. Tipo, no final do expediente, eu vou registrar tudo que aconteceu hoje. Ou então, se não der, no mesmo dia. No final da semana, eu vou registrar tudo que aconteceu na semana. Mas aí cabe um aviso que quanto maior o espaço de tempo que você demorar para fazer isso, maior a probabilidade de acabar ficando alguns pontos de dúvida, assim, que você não lembra exatamente o que aconteceu e fica difícil resgatar essa informação se você não registrou naquele momento. Então, é importante que seja feito realmente a cada momento ou quanto antes, para ter sempre os dados bem precisos e bem registrados adequadamente. E aí também, né, como eu falei já, a gente trouxe também alguns softwares, que é o que a gente mais recomenda. Apesar das planilhas serem boas também, os softwares eles são realmente feitos para isso. Então, acabam auxiliando muito nesse registro dos dados. A gente trouxe esses três aí, que é o Nibo, o Conta Azul e o QuickBooks, que são os que a gente acaba utilizando mais na conta, mas tem vários outros, e que a gente recomenda muito que seja pesquisado e que vocês vejam. Cada um tem assim, um pró e um contra em relação ao outro, então vai muito da realidade da empresa de vocês. Mas esses três a gente conhece e são muito bons. Também trouxe aqui uns prints deles, para vocês verem como é diferente de uma planilha, né? Não fazendo propaganda, mas é realmente para mostrar como esses softwares eles ajudam você a ter tudo em ordem. Você consegue cadastrar todos os seus clientes, cadastra seus fornecedores, faz as cobranças para os seus clientes, alguns deles permitem até que você emita boletos, envia fatura, tem também como cobrar se ele não pagar. Enfim, eles ajudam muito, até porque eles são próprios para isso, né? Então, eles são bem dentro dessa parte de gestão financeira. E por último, que a gente trouxe assim de executar mesmo como ter uma boa gestão financeira, é o BPO financeiro. Que para quem não sabe, BPO é basicamente terceirizar. E BPO financeiro, terceirização do financeiro. Então, na verdade, se trata de você contratar uma empresa para fazer todas essas operações que a gente falou até agora, no lugar de você contratar um funcionário ou então de você mesmo tentar lidar com tudo isso. Então, essa empresa ela vai se responsabilizar de fazer uma boa gestão. Você não vai precisar se preocupar. A Conte, né, puxando a nossa sardinha, mas a Conte ela tem esse serviço, como a gente falou lá no começo. Então, a gente adentra mesmo na empresa, a gente se torna parte dela e a gente monta uma equipe, então não vai ser só um funcionário, não vai ser poucas pessoas, vão ser pessoas realmente capacitadas, que já estão acostumadas assim a prestar esse serviço, que vão emitir notas fiscais, vão emitir boletos, cadastrar os seus contratos, cobrar os inadimplentes. É muita coisa que é feita, né? A gente também faz relatórios financeiros, então é uma forma da gente tornar ainda mais compreensível o que está acontecendo na empresa, e nele a gente já tenta fazer análises
do que pode ser feito, né, para melhorar o investimento de dinheiro na empresa. Além disso, dar dicas também de coisas de impostos e tal. É uma coisa muito boa, assim, para quem realmente quer melhorar, assim, a administração financeira e não quer contratar uma pessoa só para isso. Também você não teria obrigações trabalhistas, né? Enfim. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente se disponibiliza para tirar dúvidas. Se vocês quiserem falar lá com a gente no Instagram, a Conte Contábil, ou entrar em contato por e-mail ou telefone que estão aí na tela. A gente agradece muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E é isso. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pelo Sebrae e pela RN Júnior pelo convite. Foi muito bacana. Espero que vocês consigam ter uma melhor gestão financeira na empresa de vocês. E qualquer coisa, só entrar em contato que a gente está super à disposição para ajudar no que for.